falamos de floresta menos vulnerável e vimos aqui 4 testemunhos de ações diferentes que combatem a vulnerabilidade da floresta. Está agora aberto o período de intervenção do público. Se alguém quiser intervir, volto a lembrar que devem fazer questões. Os comentários podem fazer depois no período de partilha com estes intervenientes e que devem ser concisos num tempo máximo de 3 minutos. Alguém quer intervir? Tem intervenção do professor. Tem a intervenção do professor aqui na frente. Manuel Brandão Alves. Obrigado. Só queria dizer que não vou fazer nenhuma intervenção, porque as intervenções é para fazer aí. Aqui fazem-se perguntas. E a minha pergunta tinha a ver mais com as intervenções do engenheiro Quaresma e do engenheiro Amorim. Eu creio que, no âmbito dos temas que cada um tratou, se fez um diagnóstico da excelência. Mas creio que há o outro lado da página que é importante preencher. E o outro lado da página é o de que não basta descrever situações, não basta identificar lugares, é preciso envolver as pessoas. E, portanto, no caso de cada um deles, que neste território que é Arouca, qual é a estratégia para poder envolver as populações? E eu faço a pergunta porque considero que não basta que apareçam umas coisas nos jornais da terra ou que se ouçam umas coisas na televisão para mudar as mentes das pessoas e levarem-nas a tomarem atitudes proativas com vista a tomarem ou serem tomadas decisões corretas. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais questões? Tantas. Boa tarde. Eu queria ao engenheiro Amorim levantar uma questão em relação ao que disse. Quando não aparecem espontaneamente os grupos de intervenção local face ao perigo, se está prevista alguma intervenção da parte da autarquia? E outra questão, quando foram estabelecidas as prioridades de intervenção, que critérios é que foram utilizados? É que estão na base. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Ana Vieira e eu tenho uma pergunta para a Marta Pinto, que tem um projeto que de resto sigo com bastante atenção. Eu represento uma associação, uma muito recente associação, que se chama Matéria Prima, que é aqui de Arouca, e que começou na sequência do problema dos incêndios que ocorreram em agosto de 2016. A minha pergunta é muito simples. Um dos desafios com o qual nós nos deparamos é a gestão de voluntariado. E a minha pergunta foi uma das coisas que referiu e despertou a minha atenção. Se considera que qual é o fator de sucesso, o fator-chave que contribui para uma boa gestão da criação de uma bolsa de voluntariado consistente, que é fundamental para nós na área de atividade que estamos a trabalhar. Obrigada. E parabéns. Muito boa tarde, sou Jorge Amorim. A minha pergunta é dirigida ao engenheiro Pedro Quaresma. Em relação ao nemátodo e outros bichinhos que nos andam aí a fazer mal às nossas árvores, eu perguntava se as árvores queimadas pós-incêndios ou que terão morrido não deveriam ter sido todas retiradas da floresta por forma a minimizar a propagação dessas doenças via pequenos insetos. E se essa recolha dessas árvores é ou não incentivada, quando são árvores de pequeno porte, ou seja, não têm valorização industrial significativa, muitas vezes ficam na floresta e deveriam ser retiradas. Além de ser biomassa que depois pode propagar outros incêndios, porque fica ali retida, é se essas árvores são, depois de mortas, continuam a ser difusoras dessas pragas, dessas doenças.
Mais uma questão? Obrigado. O meu nome é Vítor Louro e a questão é não é uma pergunta, nem sequer uma questão, é um apelo para a professora Marta Pinto, porque surpreendeu, e de resto esta foi uma das razões porque quis assistir à totalidade das intervenções, porque estava aqui uma promessa para esta tarde, que era, para mim, que era conhecer uma série de iniciativas concretas que vão decorrendo por esse país fora. E que, por já não estar no ativo, vou conhecendo menos bem. A professora Marta Pinto traz-nos aqui uma coisa absolutamente interessante e que se diferencia em relação a outras iniciativas voluntaristas, porque envolvem voluntários, mas são à lese, assim, uma coisa, atira-se com um autocarro com voluntários para o terreno, levam-se umas plantinhas, umas enxadas e tal, e faz-se umas plantações. A experiência que existe no país, de há vários anos, não é de agora, mostra que isso é geralmente votado ao fracasso, porque o grande problema das plantações é a necessidade do acompanhamento. O momento de plantar, esse é razoavelmente simples, o busilho está no acompanhamento, nos primeiros tempos. Ora, esse problema está tratado no vosso projeto, como está tratado o problema do envolvimento das pessoas, que é, de facto, notável pela descrição que eu ouvi. Portanto, o apelo que eu faço é no sentido de divulgarem o mais possível a vossa iniciativa, porque é preciso que isso se conheça. Até porque, como é uma coisa mais complexa e mais a sério, há pouca tendência da comunicação social e tal para pegar nisso. É muito mais vistoso um autocarro com 40 miúdos para chegar a uma coisa e tal e plantar, todos com o bonezinho. Mas, ou 40 ministros. Por acaso, é bom estarmos aqui hoje porque ficamos livres desse encargo, não é? Mas é importante, de facto, divulgar isso para se ver como é possível, ou melhor, como é necessário trabalhar-se voluntariamente para um bem cujo objetivo vai sendo construído no passo a passo. Essa é uma condição excelente. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos começar pela resposta à questão do professor Manuel Brandão Alves. Relativamente à questão, às medidas de controle, pois não faz todo sentido e não pode ser de outra maneira se não envolvermos os cidadãos, se não envolvermos os proprietários florestais. E, por exemplo, no caso das galhas do castanheiro, é o que tem sido... Por exemplo, no caso das galhas do castanheiro, como eu disse, nós quando foi detectada aqui a praga, que foi por importação de plantas de castanheiro de outros países, e por isso às vezes também os proprietários têm um papel importante para o controle e para a não difusão dessas pragas e doenças, formou-se a nível nacional, com o envolvimento dos parceiros locais, entre a Câmara Municipal daqui de Arouca, desde há 4, 5 anos, a Direção Regional de Agricultura, os proprietários, a Associação Florestal, em que foi estabelecido um plano de controle dessa praga, em que consistia muito basicamente na compra do inseto que fazia esse controle em Itália, que era a única fábrica que produzia esse inseto, e foram feitas as largadas, neste caso foram financiadas pela Câmara Municipal de Arouca, e foram feitas essas largadas, e já vamos na 4ª largada, todos os anos são feitas largadas, nos vários produtores de castanho, porque tem impacto direto na produção e as pessoas estão alertadas para essa situação e está-se a trabalhar em concreto no terreno. No caso por exemplo, do gorgulho do eucalipto,
Também com o envolvimento dos proprietários está-se a fazer, neste momento, a monitorização da praga. Já sabemos que houve um decréscimo da praga, não se sabe ainda muito bem porquê, se foi por causa dos incêndios ou outra situação em particular. Com o envolvimento dos centros de investigação dedicados ao eucalipto, neste caso o Raiz, com as empresas de celulose, que também apoiam e que têm grandes áreas na proximidade de pequenos proprietários, e estão-se a envolver todos esses agentes, porque sem envolvermos os proprietários, ou seja, muitas vezes quando vêm as medidas de cima, como vemos agora esta questão das faixas, normalmente aquilo, além de ter muito pouco bom senso, normalmente os resultados práticos daquilo ficam muito aquém ou nem sequer têm resultados práticos e, portanto, tem que ser uma intervenção muito mais local. E, portanto, já que temos cá estas pragas e estas doenças, e um princípio que sempre adotamos é que o objetivo nunca será eliminar isto, porque não vamos conseguir. Quanto muito será controlar a sua dispersão, controlar essa praga ou doença e tentar chegar ali a um equilíbrio que permita manter, quer por um lado, a produção e os outros valores, e por outro lado que a mantenham a níveis aceitáveis em termos de biodiversidade, de parte económica e de outros valores. Engenheiro Filipe, creio que tem 3 questões para responder. Exatamente. Em relação à questão colocada pelo professor Manuel Alves, pronto, a questão é esta: o que é que nós estamos a fazer? Neste momento estamos na inventariação claramente das zonas mais suscetíveis. Temos algumas iniciativas que estão no terreno de grupos que já estavam constituídos, queremos aproveitá-los claramente. Neste momento ainda não temos enquadramento legal. As próprias unidades locais de proteção civil, falta sair a regulamentação. Temos claramente nos articulado com as juntas de freguesia, e isto tem que partir de uma iniciativa das juntas de freguesia. Foi assim que surgiram a experiência que eu tenho noutros municípios, como elas surgiram. E acreditamos que nos próximos tempos que vamos ter resultados em relação a isso. As pessoas realmente têm vontade de agir localmente, sentem essa necessidade, e acredito que essas iniciativas irão surgir rapidamente. Em relação à questão, como é que foi calculada a questão da priorização das faixas de gestão de combustível, as faixas de gestão de combustíveis são priorizadas em função de determinados critérios técnicos, nomeadamente a suscetibilidade do território, que conjuga 2 fatores: a questão da orografia e a questão da ocupação de solo, e o histórico dos grandes incêndios nos últimos anos. Naturalmente, isso é a percepção geral, que a área que ardeu em 2016, que a área que ardeu em 2017, que neste ano não é uma prioridade, naturalmente, infelizmente, porque ardeu. Se não seria, porque é das áreas mais suscetíveis do território. E esses foram os critérios que estiveram na base. Em relação aos grupos, existem alguns grupos de autodefesa com experiência que têm provas dadas no terreno, e é isso que nós pretendemos. Ainda não existem planos de formação até a nível nacional e a regulamentação pós-enquadrar. Temos exemplos tanto de produtores florestais, por exemplo, na Espiunca, ou por exemplo o caso em Tropeço, e o nosso objetivo é, se não for grupos específicos ao nível da aldeia, que se possam enquadrar ao nível de freguesia nas unidades locais de proteção civil. E acreditamos que nos próximos tempos estão reunidas as condições para se poder avançar. Neste momento estamos a identificar o que é que existe já no terreno realmente de iniciativas, e podê-las enquadrá-las dentro do enquadramento legal que estamos a aguardar que seja regulamentado rapidamente. Falta a questão, responder à questão do Jorge. Sou. Relativamente, se eu bem percebi, as árvores, se existe alguma regulamentação para a retirada das árvores queimadas, ou seja, obrigatoriedade. É assim, no caso das pragas que eu falei, normalmente as pragas acabam, é o caso por exemplo, do gorgulho do eucalipto, ou do nemato, por exemplo. Quando as árvores, por qualquer razão, um incêndio, também vai acabar por matar, depende também do grau de severidade do incêndio. Mas
do que temos visto, acaba também por haver um controle da própria praga. Por isso é que quando eu disse do gorgulho de eucalipto houve uma baixa de incidência da praga, não se sabe muito bem porque é que terá sido, mas pode ter sido pelos incêndios. Ou seja, isto também afeta não só as árvores e o hospedeiro, mas afeta também a praga. E, portanto, é lógico que afeta quer um, quer outro. Relativamente se a recolha é ou não incentivada, normalmente é obrigatoriedade, por exemplo, no caso de pinheiro, a obrigatoriedade do proprietário fazer esse controle. Caso seja detectada que, por exemplo, tem nemato do pinheiro, a obrigatoriedade é do proprietário. A obrigatoriedade é sempre do proprietário. Depois, às vezes, os benefícios é que nem sempre são do proprietário, mas os custos são sempre do proprietário florestal. Portanto, normalmente, a recolha ou o corte é incentivado se o material tiver valor económico ainda. Se um material, por exemplo, um pinheiro, um eucalipto, outra árvore qualquer, ardeu, se tem valor económico, dependendo da espécie, a pessoa tem todo o interesse em retirá-la da sua floresta e terreno. Porque, por outro lado, se for o caso, por exemplo, de carvalho, de pinheiro bravo ou de outra, ou por exemplo, do eucalipto, o facto de não retirar do terreno também depois vai impossibilitar a regeneração natural que possa ocorrer. Ou seja, se há regeneração natural, não vamos andar a cortar ou a abater madeira ou material 2 ou 3 anos depois e a dar cabo da regeneração que está no chão. Portanto, depois também há esse bom senso relativamente a essa parte. E relativamente às árvores se devem ou não ser retiradas. Depende, assim, em termos de sanidade faz todo sentido, mas depois depende muito quer da doença, quer da praga em questão. Marta. Bom, relativamente à questão do voluntariado, eu gostava de dizer só que a primeira ação que nós organizamos em 2011 não teve ninguém, portanto aparecemos nós e pouco mais. Porque, de facto, havia muito esta ideia de que estas atividades de plantação, este tipo de intervenções, era o estilo do boné, que já foi aqui falado também, não é? Pomos todos o boné, vamos tirar a fotografia e depois nada mais acontece. Mas talvez tenhamos conseguido mudar essa ideia, acima de tudo olhando para os voluntários como pessoas, ou seja, todos nós gostamos de fazer parte de algo que é maior do que nós e que faz algum sentido. Não gostamos de nos sentir instrumentalizados por ninguém. Gostamos de aprender coisas novas. Gostamos de ser respeitados. E, portanto, é isso que nós tentamos introduzir na relação que temos com os nossos voluntários. Portanto, há todo um trabalho muito cuidado de a convocatória ser sempre muito bem enquadrada, o que é que vamos fazer e porquê que vamos fazer. Mostrar o que é que já está para trás e o que é que se espera fazer para a frente. No final da atividade, haver sempre uma partilha do que é que se conseguiu atingir com aquela sessão de trabalho e enviar fotografias, enviar um balanço do que aconteceu. E, acima de tudo, é isso, é tratar as pessoas com o máximo de respeito e tentar evitar este sentimento que eu acho que todos nós que já trabalhamos em voluntariado em algum momento sentimos, de que somos mais uma peça num tabuleiro, mas que estamos ali para fazer assim uma jogada de alguém que nós não percebemos muito bem. Portanto, é isso que nós tentamos fazer. E também queria dizer que nós temos todo o gosto em trabalhar, nós trabalhamos em Arouca há muito tempo com o engenheiro Manuel Rainha. Ele infelizmente já não está cá e, portanto, com a saída dele nós também sentimos, porque, como eu disse, nós não fazemos tudo sozinhos, nós trabalhamos em parceria com os atores locais e com a saída do engenheiro Rainha nós sentimos ali claramente um hiato que não foi ainda não se conseguiu reatar. E, portanto, nós gostávamos de poder continuar a contribuir para as intervenções aqui, portanto, também estamos totalmente disponíveis
para conversar e colaborar a esse nível, porque acreditamos na junção de energias e não andarmos todos a fazer a mesma coisa. Relativamente ao comentário do engenheiro Vítor Louro, devo dizer que é uma honra enorme para nós ouvirmos um comentário dessa natureza vindo de si, portanto não tenho mais nada a dizer. Obrigada. Então não sei. Como é que eu não ia saber? Muito bem, com isto me despeço. Obrigada aos 4 intervenientes nesta mesa. As jornadas continuam. Hoje ainda há mais painéis, amanhã também. Obrigada a todos. Boa jornada.